Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde eu venho trazer mais uma palavra de vida para a sua vida. Meus irmãos, a palavra de hoje que nós vamos meditar, ela se encontra em Mateus 8, a cura de um leproso, que diz assim, Mateus 8: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para que lhe servir de testemunho. Amém. Aleluia, Senhor. Nós nos deparamos várias vezes com essa palavra, meu irmão. Quantas das vezes a gente lemos essa palavra, não prestamos, muitas das vezes passamos despercebidos algumas coisas que vem contendo nesse texto, meus irmãos. E eu venho hoje, nessa tarde, frisar para vocês que Jesus ali, naquela tarde, não sei, provavelmente deveria ser, falar que nesse dia Jesus estava ensinando, estava pregando sobre um alto monte. Jesus subiu no monte, fala, para que ali ficasse mais alto, para que aquelas pessoas, todas as pessoas que estavam ali pudessem escutar ele. A sua voz estaria mais plana para todo mundo vê-lo e escutar. E fala que Jesus ali estava pregando e falando, e havia uma grande multidão naquele dia vendo ele falar. Ali fala que ele começou a falar sobre a casa na rocha e a casa na areia. E Jesus pregava. E aqueles homens, aquelas multidão, fala que estava se admirando com a doutrina que Jesus pregava, com a ousadia que ele pregava, aquela autoridade que ele pregava, que não era como antes os outros profetas que eles tinham ouvido, era algo diferente, porque a Bíblia fala que a multidão se admirava com a autoridade que Jesus pregava. E fala que ali estavam aquela multidão ouvindo a pregação de Jesus. E fala que se crescia cada vez mais aqueles números para ouvir, para estar perto de Jesus. Naquele dia, meus irmãos, fala que quando Jesus desce daquele monte, uma multidão que estava ali também, que era aquelas que vinham seguindo ele pelo caminho até aquele lugar, fala que ali, meus irmãos,
Havia um homem leproso. Eu creio que aquele homem leproso, meus irmãos, estava de longe a observar a pregação de Jesus também. Porque as suas limitações pela sua doença faziam que ele não se aproximasse daquela multidão. Porque nós sabemos que os leprosos tinham retidão, não se misturavam, não podiam circular livremente. E aquilo ali fala que não eram poucas pessoas. Então aquele homem, eu creio que ouvia de longe, de algum lugar reservado. E no coração dele, meus irmãos, eu creio que houve uma esperança ali de querer ser curado, de querer se edificar nessa rocha. Eu creio que ele já estava cansado de tentar várias vezes e sempre estar naquela mesma situação. Eu creio que ele almejou tanto, que depois de ouvir aquela pregação, aquela parábola, ele quis, em nome do Senhor Jesus, se edificar. Ele quis estar nessa rocha inabalável que era Jesus. Porque se ele tivesse, mesmo os ventos, tempestade, não iria cair. Eu creio que ele usou isso para a sua vida. Eu preciso ser edificado. Eu preciso chegar a Jesus. E aquele homem, meus irmãos, sem perca de tempo, meus irmãos, ele começou indo a Jesus. Ele começou, o leproso fala que ele veio adorando. Meus irmãos, é tão difícil adorar ao Senhor, muitas das vezes, no meio de situações difíceis. Difícil como o desemprego, a falta de alimento, até mesmo na doença, naquela desilusão que você teve. Muitas das vezes até hoje bate o sentimento, o desespero, o remorso. Mas essa lepra desse homem era visível. E muitas vezes nós carregamos lepras em nossos corações, em nossa vida também, que não são visíveis. E essa lepra era algo que podiam contemplar. Mas aquele homem, mesmo estando naquela situação, naquele ambiente, a situação era favorável para ele, mas ele rompeu pela sua fé, pela vontade de querer ser curado, ser liberto, ser restaurado. Ele chega ao Senhor adorando, meus irmãos. Quantas das vezes nós chegamos ao Senhor somente para pedir? Quantas vezes nós chegamos somente perante o Senhor para questionar de algo que aconteceu ou de algo que não aconteceu, que estava nos nossos planos, que nós almejávamos outras coisas e muitas das vezes foram por outros rumos e nós questionamos com o Senhor. Esse homem vem trazer uma lição para mim, para você, adorar. Não importa a situação, não importa a forma que você esteja vivendo, onde você está neste momento. A adoração do Senhor tem
tem que ser feita com santidade, direcionada a Ele, para Ele. E aquele homem veio de encontro ao Senhor, adorando, se prostrando ao Senhor. Mas o mais interessante, meus irmãos, que a partir do versículo 2 fala que ele veio adorando ao Senhor, dizendo: se queres, Senhor, podes tornar-me limpo. Vejam, meus irmãos, ele chama o Senhor. Esse é um ato de reconhecimento, de saber a quem está recorrendo. É uma fala de saber, de reverência à autoridade maior que si mesmo, maior que o seu problema. Eu sei que o Senhor pode tornar-me limpo se quiseres. Olha que gesto humilde, é se quiseres, Senhor. Eu reconheço que o Senhor, Senhor, eu te aceitei no meu coração. Eu ouvi essa palavra e ela entrou no meu coração, na minha vida. Eu reconheço que o Senhor é o Senhor de toda a criação, de todas as coisas. Mas se quiseres, podes me tornar limpo. Se quiserem, meus irmãos, aquele homem mesmo na situação dependente, miseravelmente, perante a sociedade, perante o povo, ele não chega com pedido, com exigência ao Senhor, falando: Senhor, me dá isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero isso. Ele não fez essa adoração, essa oração. E muitas das vezes a gente chegamos perante o Senhor pedindo ao Senhor para que Ele faça, para que Ele cumpra. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. O Senhor pode fazer. E aquele homem sabia que o Senhor podia fazer. Mas ele falou com o Senhor: se quiseres, Senhor. Se quiseres, quando aquele homem determina isso, se quiseres, é o que ele estava colocando a vontade do Senhor. Acima dos seus problemas, acima da tua doença. Se quiseres, Senhor. Eu não vim para exigir de ti, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Reconhecer que Ele é sobre todas as coisas e se submeter à vontade de Jesus, submeter à vontade de Deus, mesmo não sabendo o que ele poderia responder, mesmo sabendo o resultado que poderia chegar. Ele estava entregando a sua vida, meus irmãos. Ele estava entregando a sua... Talvez seria a única oportunidade que ele estivesse ali, naquele momento, de estar com Jesus. Será o que eu e você faríamos se estivéssemos naquele lugar daquele homem? Será que teremos mesmo esses mesmos gestos de tanta fé que aquele homem teve, a ponto de deixar a vontade de Jesus, a escolha de Jesus, se ele ficaria limpo ou não? Mas eu creio, meu irmão, quando você deixa na vontade do Senhor Jesus a sua vida, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que você mais necessita. Eu creio que aquilo comoveu o coração de Jesus. Ele está deixando na minha dependência.
Ele está colocando nas minhas mãos. Ele não veio aqui me adorar simplesmente para pedir algo. E quando nós vemos para adorar o Senhor de coração, com verdade, oferecemos adoração a Ele, não importa a circunstância, não importa como nós saímos da nossa casa para adorar. Quando você chega no templo do Senhor para adorar o Senhor, colocando tudo nas mãos de Deus, Deus, Ele irá trabalhar. Muitas das vezes, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque Deus conhece lá na frente. Deus sabe que aquilo não vai ser bom para nós. Então, quantas vezes nós questionamos, murmuramos, reclamamos com o Senhor, em vez de agradecer? Só pelo fato de estarmos vivos, de agradecer por contemplar todas as coisas. E naquele momento fala que Jesus falou: quero ser limpo. Quero ser limpo, Jesus falou. E quando Jesus fala aquilo para aquele homem, fala que toda a lepra do seu corpo foi purificado. Ele ficou são, meu irmão. Ele ficou são, mas foi de toda a sua lepra. Ele foi purificado. Essa pele ficou limpa. Ali, quando Jesus determina a libertação, meu irmão, não importa a forma que esteja a sua situação, não importa como você se encontra agora, talvez você está escutando essa pregação nessa tarde de hoje, talvez você esteja agora embriagado, talvez você esteja no mundo da prostituição, talvez você esteja no mundo de vício, da droga, do crack, em nome de Jesus, da maconha, da cocaína, o vício da bebida. O tráfico tem entrado na tua vida. E você vem falar muitas das vezes: eu não posso conseguir, eu não posso direcionar o Senhor porque a minha vida está toda torta. Que não tem mais jeito para a sua vida. Talvez o mundo está dizendo para você isso. Mas eu estou aqui nessa tarde, meus irmãos, para apresentar um Jesus que tudo pode fazer na sua vida. Porque Ele transformou a minha vida, a minha casa. E Ele pode entrar, não importa o tamanho desse seu problema. Não importa como você esteja agora neste momento, aonde você está neste momento. Creia que Jesus pode te tirar dessa lepra, desse vício, dessa depressão, desse tráfico. São lepras que o mundo carrega, que muitas das vezes traga alguns momentos de alegria, de felicidade, mas quando você está sozinho, só você sabe quanto você queria estar livre desse mal. Talvez hoje, nessa tarde, você está precisando ter um encontro com Jesus. Mas para ter encontro com Jesus, é necessário adorá-lo. É necessário recorrer a Jesus. Talvez você tenha recorrido a tantas pessoas, a igrejas, a pessoas carnais como eu e você, e talvez as palavras, aquilo que você queria ouvir, você não ouviu. Talvez você tenha até mesmo ouvido palavras ao contrário quanto à sua vida. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, você teve a oportunidade, está tendo de ouvir essa palavra em nome de Jesus. Jesus, Ele está presente. Ele te escuta. Ele te ouve. Ele é um Deus incomparável. E se você recorrer a Ele, a essa
tarde, onde você estiver, da maneira, da forma que você estiver. Ele irá te escutar, porque Ele te ama. Esse teu pecado aborrece a Ele, mas você é filho dEle. Ele te ama, Ele comprou você com alto preço de sangue. E você não é menos que outros. Você tem um grande valor para Deus, para Jesus. Ele te chama hoje. Ele quer ter um encontro com você. Talvez você venha dizer, mas hoje eu estou embriagado. Mas hoje eu usei drogas. Mas hoje eu estou aqui no tráfico. E Jesus não irá me ouvir. Ele irá te ouvir se você se arrepender de todo o seu coração e converter de todo o coração das suas más obras, dos seus feitos. Ele entrará na sua vida, Ele entrará na sua casa. Ele fará morada e sua vida irá ser transformada. Ele irá te purificar e você tornará a ficar sã, porque você não nasceu com esse mal dentro de você. Você é obra do Senhor. Você é criatura do Senhor. Mas hoje Ele está te chamando, você, meu jovem, minha jovem. Você, talvez, que está distante, uma vez estava na casa do Senhor e hoje saiu e está nesse mundo provando aquilo que não provém do Senhor, que você muitas das vezes conhece essa palavra, ou talvez você que não conhece essa palavra, que está vivendo nessa situação deplorável e precisando, necessitando de uma palavra. Mas Jesus, Ele é o teu consolo. Vai diretamente a quem pode fazer tudo por você. Recorre a Jesus. Entrega a Jesus. Senhor, eu reconheço. Eu sou igual aquele homem que reconhece o Senhor. E eu sei que o Senhor pode fazer. Mas hoje eu não vou pedir, Senhor, coisas para mim mesmo. Eu quero pedir, Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha vida, se o Senhor quiseres. Eu sei que o Senhor pode. Confessa o teu pecado ao Senhor. Confessa ao Senhor o que você tem feito. Ele sabe, mas Ele precisa ouvir da tua boca. Ele precisa ouvir a sua adoração. Se coloque na vontade do Senhor. Adore a Ele. Falo com o Senhor, tenho errado, tenho praticado, Jesus, mas eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, que somente Ele tem a cura, a libertação do que você precisa, do que você almeja. Porque Ele quer dar saúde para a sua vida, Ele quer curar suas feridas. Ele quer transformar a tua casa, o teu lar. Mas o primeiro passo tem que ser dado a você, tem que ser dado porque Ele já fez um grande preço. Ele pagou por mim, por você. Então o que te impede hoje de você ter um encontro com Jesus? Ore ao Senhor. Não importa onde que você esteja agora neste momento, talvez na sua casa, sentado, ou na rua, ou na estrada, ou no seu trabalho, não sei onde você está. Talvez você não possa levantar um clamor, ou talvez você nem saiba como fazer isso. Simplesmente, ore ao Senhor então, onde você estiver na sua mente, porque Ele conhece a tua mente, Ele conhece o teu coração. Fala com o Senhor, Senhor, se quiseres, Tu pode me limpar desse mal? Porque eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Começa adorando, começa glorificando a Ele. Comece colocando Ele em primeiro lugar na tua vida.
que se você tomar atitude, Ele entrará na sua vida. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode te libertar dessa situação que você está. Procura uma igreja de Deus que prega a doutrina da verdade, que prega o arrependimento, a volta de Cristo. Procura uma igreja que estão preocupados com almas, para te orientar, para falar de Jesus, para orar por você. Se aproxima as coisas mais das coisas de Deus, para que você peça ao Senhor: Senhor, venha me orientar, venha me ajudar. Talvez você tenha tentado tantas vezes, mas tenha caído sempre nesse mesmo erro, nesse mesmo pecado. E talvez muitas pessoas hoje não deem nem mais crédito quando você fala que precisa, que necessita da transformação que você queira. Mas Jesus te conhece o teu coração. Jesus conhece, Deus conhece a sua mente. Ele pode mudar esse caráter todo torto, forjado, que muitas das vezes você forja para sobreviver lá fora. Jesus conhece o que está dentro de você. E Ele quer te deixar sã. Mas é sã por inteiro. Não é pela metade. Mas entrega a sua vida para Ele. E se esforça, tenha bom ânimo. Não desista. O Senhor irá contigo. Não é fácil a caminhada, não vai ser fácil. Mas Ele prometeu estar conosco até o fim. Mas muitas das vezes, nós, como homens e mulheres, acabamos muitas das vezes caindo em situações difíceis e complicadas. Talvez nessa tarde, você que está me escutando nessa pregação, você foi uma pessoa que estava na casa do Pai. Talvez você pregava, talvez você orava, cantava, ou talvez você estava iniciando a caminhada. E hoje você não está mais na presença do Senhor, hoje você não está buscando mais a Deus. Talvez já tem tempo que você nem escuta a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Por causa do seu pecado. Meus irmãos, mas eu quero trazer para vocês uma mensagem aqui na minha memória, lá em Romanos 7, no versículo 19. Paulo faz uma oração ao Senhor. Paulo confessa ao Senhor, um homem que é guiado por Deus, um dos maiores missionários depois de Jesus, que em um certo momento da sua vida, ele vem fazer uma oração ao Senhor, falando com o Senhor, que muitas das vezes o bem que ele queria fazer, ele acaba não fazendo. Mas o mal que ele não queria fazer, eu faço. Ele vem falando isso no versículo 19. Às vezes é assim. Muitas das vezes nós queríamos fazer algo, mas acabamos não fazendo. E muitas das vezes acabamos fazendo algumas coisas que vão desagradar ao Senhor. E nos bate aquele arrependimento, porque nós sabemos que é mal. E talvez você venha pensar nessa tarde: mas eu fiz isso, eu pratiquei isso, estou praticando isso. E talvez esse mal, esse pecado, venha surgindo acusações que vem talvez te destruindo. Talvez esse pecado venha
bater na tua porta diretamente, na sua mente, no seu coração, na sua vida, e você vem falar: eu não posso, eu não consigo me erguer novamente. Mas eu quero falar para você: não deixa que essas acusações, que esses pensamentos negativos, mal, colocados na tua mente, no teu coração, que você não vai conseguir, que você só faz coisa errada. Porque isso, muitas das vezes, que o inimigo da nossa alma quer colocar no nosso coração, na nossa mente, que não vamos conseguir, que vamos cair de novo nesse pecado, nesse erro. Talvez você venha estado vergonhado, vem falar: não tem como nem mais, eu não consigo nem falar com o Senhor, porque eu já fiz tanta coisa que eu não sei nem como falar. Mas nessa tarde, eu venho falar com você. Eu tenho uma palavra para você. Jesus te ama. Ele te aceita. Mas a porta é bem estreita. É apertada. Porque a porta do mundo que não nos oferece, ele larga, aceita tudo, pode tudo. É bem fácil de se cair para a perdição. Mas entra pela essa porta estreita, pelo caminho que é de Jesus, onde exige renúncia. Todos os dias temos que renunciar a nossa vontade e nossa carne, porque ela é pecaminosa. Se nós formos olhar, ela nos atrai para outras coisas que não são do agrado do Senhor. Mas cada dia que você resiste, peça ao Senhor: Senhor, me ensina, me ajuda, Senhor, a resistir esse mal. Me ensina, meu Pai, a resistir isso que vem me chamando, Senhor, porque eu quero vencer isso dia após dia. Peça ao Senhor que Ele irá te ajudar. Mas queira estar perto de Jesus, que não tem como estar libertação, transformação, sem estar perto de Jesus, sem estar perto da palavra do Senhor, sem estar praticando, lendo a palavra do Senhor, porque ela nos ensina o caminho, ela é a verdade. A palavra do Senhor, ela que nos conduz. Então é necessário ouvir, escutar e praticar essas palavras. Porque aquele homem pôde ter sua cura e libertação porque ele parou para escutar Jesus. Porque ele creu naquele Jesus que estava falando aquela palavra com tanta autoridade. Porque aquela autoridade se dirigia a ele. Aqueles outros profetas diziam: assim diz o Senhor. Assim o Senhor manda falar. Mas Jesus vem falando: eu sou, eu sou. Vinde a mim. Jesus vem falando essas palavras e aponta aqueles escribas. Aqueles homens olhavam ali e admiravam como ele pode falar desse jeito, porque ele se direcionava a ele como filho de Deus o próprio, porque já tinha se cumprido, porque ele era o Messias que tinha vindo e que veio para resgatar a sua vida, a minha vida, nos tirar desse mundo de podridão, de perdição, porque ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a solução para o teu problema hoje, nessa tarde. Então entregue hoje, nessa tarde, todas as suas dores, todas as suas frustrações, todas as suas lepras que você vem carregado, toda a lepra da culpa. Muitas das vezes as pessoas carregam também. Jesus pode te libertar, Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode mudar, se você crê.
Essa palavra, Ele é contigo. Segura na mão de Deus. Aproveita essa grande oportunidade que você está tendo hoje para reconciliar com Jesus, para ir para a casa do Senhor, para entregar sua vida para o Senhor. Que hoje Deus está te dando essa oportunidade. Como aquele leproso teve a oportunidade de estar naquele caminho que Jesus, uma outra hora, estava passando. E eu creio que ele só pôde ter visão geral porque Jesus estava no alto, no monte. Ali dava para ele ver Jesus. Como ele não podia entrar no meio da multidão, naquele alto daquele monte, dava para ele ver a pregação de Jesus. E ele contemplava Jesus. Eu creio que ele já estava adorando, ouvindo. E ele não perdeu tempo. Ele não perdeu a oportunidade. Ele foi rapidamente, eu creio, até Jesus. Então hoje, não perca mais tempo. Meu irmão, minha irmã, você que está me escutando, Deus está presente na sua vida. Se você clamar por Ele, chamar, Ele irá te ouvir. Porque Ele te ama. Jesus te ama. Podem todos te esquecer de você, mas Jesus não esquece de você. Então se arrependa. Se converta dos seus maus caminhos. Fale para Ele. Pede para Ele: Senhor, se quiseres, me transforma, me liberta desse mal. Mas fala com fé, com atitude, com admiração, com adoração, que tem que ser dado somente para Deus, o Criador de todas as coisas e da tua vida. Hoje essa palavra é para você, meus irmãos. Não é para aqueles que estão dentro do templo da casa do Senhor todos os dias. É para aqueles que necessitam da palavra do Senhor. É para aqueles que estão no mundo, que estão precisando de homens e mulheres evangelistas, missionários, ser evangelizados, ser trago para a casa do Senhor. Porque eu creio que tem muitas almas que clamam ao Senhor por uma palavra, que clamam pela presença do Senhor, que quer a libertação, que tem a transformação, eu creio. Mas em nome de Senhor Jesus, se aproxime de Deus. Se aproxima de uma casa, de Deus, de uma igreja que busca a sinceridade com Deus, que busca a verdade, que prega que Deus é a salvação e sem Deus não há como nós vivermos nossa vida. Se acheguem mais às coisas de Deus, se aproximem mais a Deus e Ele chegará a vós também, porque Ele te escuta nessa tarde. E Ele te ama. Esse pecado que você carrega, essa lepra, essa situação que você está, não é maior do que o poder, do que a autoridade que Ele tem. E se você crê em nome de Jesus, você vai orar ao Senhor. Você vai buscar ao Senhor orientação. Você vai pedir ao Senhor para te transformar, para te libertar, para te dar força. Ah, não importa, meu irmão, minha irmã, como o mundo está te olhando hoje, ou tem te visto. Deus conhece o seu interior. Deus conhece o seu coração.
Fale para Ele. Se achega a Ele, tenha intimidade com Ele. Tendo intimidade com Ele, se achegando a Ele, orando, buscando a Ele, indo na casa dEle, louvando a Ele, intercedendo pela palavra, lendo a palavra do Senhor, você irá se achegar e a libertação chegará para a sua vida, em nome de Jesus.